Bom dia. Bem? Bom dia. Tudo bem aí? Tá indo. Tá travando a imagem para vocês? Tá. Tá. A internet está bem ruim. Ih, não vai pra passar nada, hein? Ih, eu acho que vai ter que cancelar a aula. Não consegui aprender esse negócio travando, não. Não vai dar, porque é o último módulo da apostila. Vai acabar ele hoje. Não dá para aprender. Tá travando. Que? Ah, Depois vocês assistem gravação. Travou. Depois vocês assistem gravação. eu tô te ouvindo. Travou. Travou. Não tô te ouvindo. O que você falou? Professor, Hã? tá travando. Oi. Não dá para ver nem você. Ah, tá travando. Ô dó de vocês, hein? Que dó. Vamos lá, então, ó. Se tá travando, depois vocês assistem a aula gravada no que mais, tá? A imagem tá Pessoal, pesada. Nossa, cagou pra gente, hein, professor? pega a apostila de vocês e abrem na página 82. Quê? Página 82, seus engraçadinhos. Renato, acredito. 62? Renato Busoli. Tá travando, Renato? 62? Tá travando, Busoli? 82? Oi, professor. Que? Oi, Oi? professor. 82. 72? 72. E... Uai, professor, tem nada? Tomou exercício? Vai, vamos lá. Tá travando tanto assim, não. Ó, pessoal, ontem nós falamos sobre a blindagem eletrostática, falamos também sobre, o que mais? O equilíbrio eletrostático, né? Foi esse o tema da aula de ontem. Então, hoje, para finalizar a apostila 5, nós vamos falar dos processos de eletrização. Ontem eu me lembro que vocês se lembravam quais são os processos de eletrização. Quais são os processos? Processo de atrito, o contato. E qual que é o outro processo de eletrização que existe? Atrito, contato, qual que é o último? Indução, tá? Então nós temos esses três processos de eletrização por atrito. Mas o que é então um processo de eletrização? O processo de eletrização é quando, por exemplo, você tem um corpo que está inicialmente neutro e você coloca um outro corpo que tem uma carga em excesso. E esse corpo que está com carga em excesso transfere elétrons para esse corpo que está neutro. Então, você eletriza um corpo que está neutro. Você vai fornecer ou receber elétrons desse corpo que está neutro. Então, quando você faz essa troca de elétrons, você está eletrizando um corpo. Lembra disso? Então, essa troca de elétrons é o processo de eletrização. Certo? Troca de elétrons. Então, por exemplo, eu vou começar falando primeiro do processo de eletrização por atrito. Lembra ontem que nós estávamos conversando e eu falei sobre o caso do avião? Quando o avião está sobrevoando uma certa região, o atrito do avião com o ar deixa o casco do avião eletrizado. Então, ele tem aquelas hastes na ponta das asas que servem para descarregar toda a carga que é adquirida durante o voo do avião. Então, nós podemos falar que o avião ficou eletrizado por conta do atrito da fuselagem com o ar. Então, como o ar estava em atrito com a fuselagem do avião, então o avião ficou carregado de cargas elétricas. Ele pode ficar carregado positivamente e carregado negativamente.
Quando ele fica carregado negativamente, é porque ele tem um excesso de elétrons. Ou seja, ele recebeu mais elétrons. Quando ele está carregado positivamente, quer dizer que ele perdeu elétrons. Se ele está carregado positivo, quer dizer que ele perdeu elétrons. Então, se eu for analisar aqui, ó, essa esfera condutora positiva, se ela está carregada positivamente, quer dizer que ela perdeu elétrons. Se eu tenho uma esfera que está carregada negativamente, é porque ela ganhou elétrons. Por que eu não falo que ela perdeu ou ganhou prótons? Alguém sabe me responder? Por que eu sempre falo? Se o corpo está carregado positivo, ele perdeu elétrons. Se ele está carregado negativo, ele ganhou elétrons. Por que ele ganhou ou perdeu prótons? Alguém sabe me falar? O número de prótons não muda, só o de elétrons. Transmissão de elétrons. Pelo elétron ficar em volta do núcleo do átomo, né? Então ele fica na eletrosfera, ele é mais leve, então é muito mais fácil o elétron se movimentar do que o próton. O próton seria mais pesado do que o elétron. É muito mais fácil o deslocamento dos elétrons. Então, por isso que a gente sempre fala no processo de eletrização, se ele está carregado positivo, ele perde elétrons. Se ele está carregado negativo, ele ganhou elétrons. Tá? Porque quem vai se movimentar nos processos de eletrização é sempre o elétron. Tá? Então, lembra que ano passado, quem estava na sala fez um experimento comigo do canudinho. Lembra que a gente pegou um canudinho de plástico, como que a gente pega em lanchonete? Pega um canudinho, pega um papel áspero, papel higiênico mesmo que seja, né? Nós pegamos o papel higiênico e o canudinho e através do processo de eletrização por atrito, ou seja, nós esfregamos o papel no canudinho, esse desestabilizou o canudinho, ou seja, o canudo ficou carregado. Antes do processo de eletrização, se você colocava o canudinho na parede, ele caía, porque ele estava neutro. Se depois que eu atritei ele, que eu fiz o processo de eletrização, esse canudinho grudou na parede, quer dizer que ele está carregado negativamente. Porque lembra lá no princípio de Dufay, carga positiva atrai carga negativa, carga de sinais iguais repelem. Então, ou seja, se o canudinho ficou negativo por depois do processo de eletrização, se eu colocar ele na parede, que a parede vai estar neutra, os elétrons que estão em excesso no canudinho vão ser atraídos pelos prótons que estão presentes na parede, que a princípio está neutra. Então, antes de você fazer o processo de eletrização, o canudinho era colocado na parede e ele caía. Ele caía porque tanto a parede quanto o canudinho estava neutro, não é? Se um corpo está neutro, quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, né? A partir do momento que eu desestabilizo, ou seja, eu saio desse equilíbrio e eu deixo esse corpo carregado, os prótons que estão presentes dentro da parede vão atrair os elétrons que estão em excesso no canudinho. Por quê? Porque através do atrito eu consegui modificar a carga do canudinho, certo? Mas como é que eu sei qual vai ser a carga do canudinho e qual vai ser a carga do papel, por exemplo? Alguém lembra como é que eu descubro se é positivo ou se é negativo? Processo de eletrização por atrito. Alguém lembra, pessoal? Como é que eu descubro quem ficou positivo e quem ficou negativo? Quando eu atrito com alguma coisa, né? Se eu atrito, no caso do avião e o ar, eu sei que o avião fica carregado positivo ou negativamente. Como que eu sei qual é a carga do avião? O exemplo do canudinho. Quando eu atritei o canudinho com papel, como que eu sei a carga do canudinho? Quando eu atrito o tubo de vidro com a lã, como é que eu sei a carga do tubo de vidro? Depois que eu fiz o processo de atrito? Através de uma série triboelétrica, que é aquela tabelinha que está aí na apostila de vocês, na página 83. Olha aí do lado direito para vocês verem.
Nessa parte roxa tem a série triboelétrica, onde para você descobrir a carga do material depois do processo de utilização por atrito, você consegue definir se ele vai ficar carregado positivo ou se ele vai ficar carregado negativo, certo? Então, olha esse experimento aí, ó. É bem parecido com o experimento do canudinho. Só que esse experimento que está na apostila, ele usa um tubo de vidro, tá? Um tubinho de vidro, e um pedaço de lã, tá? O que ele faz? Ele pega o tubo de vidro, imagina que meu canetão é o tubo de vidro, e esse pedaço, minha máscara, é a lã. Então, eu vou fazer o processo de esterilização por atrito. Eu vou ficar atritando o tubo de vidro com o pedaço de lã. Até que antes os dois estavam neutros. Depois que eu fiz o processo de esterilização, eles vão ficar carregados, certo? Mas como que eu sei a carga que ficou no tubo de vidro e como que eu sei a carga que fica na lã? Por isso que foi desenvolvida a série triboelétrica. Nesse caso, ó, na apostila de vocês, fala que o tubo ficou positivo e a lã ficou negativa. Eu desestabilizei por conta do atrito, certo? Então, como é que eu sei que o vidro ficou positivo e a lã ficou negativa? Por conta dessa tabela. Essa tabela é chamada série triboelétrica, que está na apostila de vocês aí embaixo do experimento. Ele pega todos os elementos que estão acima, eles tendem a ficar carregados positivo. Os que estão abaixo tendem a ficar carregados negativamente. Então, por exemplo, ó, se eu pegar a lã e a borracha e eu fazer o processo de eletrização por atrito, lã e borracha, a lã tende a ficar carregada positiva e a borracha tende a ficar carregada negativa, tá? Por quê? Porque na tabela a lã está mais para cima e a borracha está mais para baixo. Então, se eu atritar a lã com a lã vai ficar positiva e a borracha vai ficar negativa, porque eu tenho como base essa série triboelétrica, tá? Se a lã, agora eu te pergunto, se a lã ficou positiva, é porque ela... Vamos lá, Carol, responde para mim. Como eu disse que a lã ficou positiva e a borracha ficou negativa, isso quer dizer que quem perdeu elétrons, a lã ou a borracha? Hein, povo? Me ajuda? Carol? Eu estou dando exemplo da lã e da borracha. Aqui ficou positivo. Oi? Aqui ficou positiva. Isso, aqui ficou positiva, ela perdeu elétrons. E no caso da borracha que ficou negativa, quer dizer que ela ganhou elétrons, né? Então, o processo de eletrização por atrito, você tem que saber conhecer isso. Quem perdeu elétrons e quem ganhou. Quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, tá? Tem que conseguir saber isso daí. Como é que eu descubro? Série triboelétrica. Se caso cair algum exercício em alguma prova, geralmente eles colocam a série triboelétrica no exercício, tá? Porque você não precisa saber decorar isso daí. Isso aí, através de muitos estudos que eles ficaram testando vários materiais, fazendo o processo de utilização por atrito, eles descobriram como que eles montaram essa tabela. Então, você não precisa decorar a tabela. Sempre quando tiver exercício falando sobre o processo de utilização por atrito, a tabela vai estar no exercício, tá? Não é obrigatório vocês saberem de cabeça. Tudo bem, pessoal? Então, beleza. Eu expliquei agora para vocês o processo de eletrização por atrito. Agora vamos falar sobre o processo de eletrização por contato. Alguém lembra como é que é o processo de eletrização por contato? Que eu acho que você está falando para mim? Aí, você lembra? Como é que é o processo de eletrização por contato? Ué, a gente encosta, eles trocam as carguinhas e é isso.
Ah, É quando já tem algum corpo eletrizado, né? e começou certo. É um corpo eletrizado e outro neutro? Tá. Então, o processo de eletrização por contato, como é que funciona? Para acontecer esse processo de eletrização, eu preciso ter dois materiais condutores. Não adianta eu ter um material condutor e um material isolante, porque não vai ter esse processo de eletrização. Tá? Então, vamos supor que eu tenho dois materiais condutores de mesmo tamanho. Tá? O raio dessas duas esferas são iguais. Então, vou colocar aqui, ó. O raio do ar é igual ao raio do meio. Eles têm o mesmo tamanho. O processo de eletrização por contato, ele pode acontecer de duas maneiras. Ou você vai encostar essas duas esferas, ou você vai conectar elas com um fio condutor. Então, se eu tenho duas esferas condutoras e eu coloco elas em contato, ou eu ligo elas por um fio, a tendência delas é entrar em contato, em equilíbrio eletrostático. Como assim? Vamos supor que elas estão separadas e a carga da esfera A ela está carregada positivamente. Ela está com mais 5 coulombs de carga. Mais 6, vamos colocar. E essa carga de B, ela está neutra. Ela não tem carga, ela não tem nada em excesso. Como essa esfera A está carregada positivamente, qual que é a tendência dessa esfera? Ela tende a ganhar os elétrons, né? Porque ela tem um excesso de cargas positivas. E esses prótons que estão em excesso nessa esfera, eles tendem a puxar os elétrons dessa esfera que está neutra, né? Quando eu encostar essas duas esferas, ó, eu encostei. O que vocês acham que vai acontecer com essas duas esferas? Com a carga delas? Vai ficar com a mesma carga? As duas? Antes, essa esfera estava com excesso de mais 6 coulombs, né? Quando eu encostei, a tendência é dividir essa carga para as duas esferas, certo? Então, depois do processo de contato, a esfera A, ó, esse que é a linha, estão vendo aqui embaixo? Não, né? O que é a linha significa a carga da esfera A depois do processo de utilização por contato. E essa que é a esfera B vai ter um QB', que é a carga depois do contato. Quando essas duas esferas elas entram em contato, a tendência é dividir essas cargas igualmente para as duas esferas. Então, a carga de A vai ser mais 3 coulombs, assim como a carga de B de vez em quando. Mais 3 coulombs. Tá? Por que isso? Porque as duas esferas elas têm o mesmo tamanho. Então, se eu tenho uma neutra e uma carregada, quando eu encosto nelas, o que acontece? Ela estava neutra, não vai? Então, essa esfera A vai puxar os elétrons dessa esfera que estava neutra. Certo? Quando ela puxa esses elétrons, ela só vai parar de fazer essa transfusão de elétrons quando eu não tiver mais diferença de potencial. Aqui eu tenho uma diferença de potencial. Por isso que ela vai puxar esses elétrons. Essa esfera está carregada e essa não. A partir do momento quando a carga das duas for igual, eu acabo com o fluxo de elétrons, porque eu não vou ter mais a diferença de potencial. Por isso que a tendência delas é dividir sempre a carga. Então, antes do contato, essa tinha 6, essa era neutra. Depois do contato, essa esfera vai ficar com 3 coulombs a mais positivo, e essa também vai começar a ficar carregada, né? Também com mais 3 coulombs positivos. Por quê? A tendência é dividir essas cargas
quando o raio da esfera tiver o mesmo tamanho. Certo? Conseguiram entender, pessoal? Ou não? Sim, professor. Sim, né? Então a gente fala que quando os raios das esferas são iguais, a carga delas depois vai ser igual a carga de A mais a carga de B dividido por 2. Porque a tendência, depois do processo de eletrização por contato, é dividir a carga daquela esfera que estava eletrizada. Certo? Positiva ou negativamente. Até quando chega um ponto que elas entram em equilíbrio, ou seja, o potencial de A vai ser igual ao potencial de B. Então vai parar de correr elétrons por ali. Isso ocorre por quê? Porque a carga das duas vai ser igual. Automaticamente o potencial das duas também vai ser igual. E aí, por isso, que elas sempre vão ficar em equilíbrio. Vai ser dividido a carga das duas metades. Mas isso só vai acontecer quando o raio das duas forem iguais. Quando o raio for diferente, nós vamos ter outro princípio. Tá? Quando o raio de A for diferente do raio de B, essa história muda. Por quê? Se eu tenho uma esfera grande, vamos supor uma esfera maior, carregada, e uma esfera menor, neutra. Quando eu coloco, vocês acham que ela vai ser dividida igualmente para as duas esferas? Ou não? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma esfera A e tenho uma esfera B. Certo? Essa esfera A, ela está carregada com mais 6 coulombs. E essa esfera B tem uma carga neutra. Quando eu encostar essas esferas, essa carga vai ser dividida por 2? Vocês acham que ela vai ser dividida por 2? É o mesmo exemplo que eu usei antes. A única diferença é que agora os raios são diferentes. A esfera B é menor e a esfera A é maior. Vocês acham que quando eu encostar essas duas esferas, A e B, a carga depois delas vão ser iguais? Não. Sim ou não? Não. Não, porque a esfera, o maior raio, ela tende a ficar com mais carga do que a esfera menor. Qual vai ser a nossa incógnita que vai mudar essa relação? O que vai determinar quem vai ficar com mais carga ou menos carga? O raio? O raio, né? A esfera que tiver um raio maior vai ter uma carga maior do que a esfera que tem um raio menor. Então, como é que eu consigo calcular isso? Eu pego a carga de A, depois, dividido pelo raio de A, igual a carga de B, depois, dividido pelo raio de B. Porque agora, quando as minhas esferas tiverem dimensões diferentes, o meu raio vai determinar quem vai ficar com mais carga que o outro. Agora, eu não posso falar que essa esfera B vai ter mais 3 coulombs de carga em excesso. Ela vai ter uma carga menor. Por exemplo, depois do processo de eletrização, pode ser que a carga de A fique positiva mais 5 e a carga de B fique positiva mais 1. Um exemplo, não é? Então, pode acontecer isso, porque depende do meu raio. Então, pelo princípio da conservação de energia, nós falamos que a carga de A antes, mais antes, tem que ser igual à carga de A depois dividido pelo raio, mais a carga de B depois dividido pelo raio. Tá? Então, é essa proporção que a gente utiliza. Porque agora, quando o tamanho delas são diferentes, eu tenho que levar em consideração o tamanho do raio. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos fazer exercícios, pelo menos 1 e o 3, e eles vão deixar vocês entenderem melhor esse conteúdo, que ele não é difícil. Alguém tem alguma dúvida que quer perguntar?
PH avisa. Ó, vamos lá, pessoal. Exercício 1 do módulo 30, página 368. Exercício 1. Em um experimento, são utilizadas 4 pequenas esferas condutoras e idênticas. Quando ele fala que elas são idênticas, quer dizer que o raio delas são iguais, né? Então, eu tenho 4 esferas. A esfera P, Q, R e S. Vamos lá. Esfera P, Q, R e S. 4 esferas iguais. A esfera P é carregada eletricamente com carga igual a mais 20 coulombs. Então, a carga da P é igual a mais 20 coulombs. A carga de S é carregada com carga elétrica igual a menos 3 coulombs. Enquanto as outras duas permanecem com carga elétrica nula. Então, a esfera Q e a esfera R têm uma carga nula. Então, as esferas são submetidas a uma sequência de contatos, descrita a seguir. Quando a gente fala do processo de utilização do contato, geralmente aparece exercício desse tipo. Eles colocam as esferas em contato várias e várias vezes, tá? Então, muita atenção. Então, o primeiro processo, vou colocar aqui, ó. Primeiro processo. Ele vai pegar, o que ele faz, ó. Toca-se P em Q, separando-as em seguidas. Então ele vai pegar a esfera P e a esfera Q e vai juntar as duas, certo? O que vai acontecer nesse primeiro processo, pessoal? Ele quer saber qual vai ser a carga depois desse processo de utilização. O que vai acontecer aqui? O P antes tinha 20 coulombs e o Q antes era nulo, era neutro. Como vai ficar a carga dessas duas depois do processo de contato? A carga final das duas, a carga final não vai ser a carga de P, que é mais 20, mais a carga de Q, que é 0 dividido por 2. Então, tanto P quanto Q vai estar com uma carga de quanto? 10, não é? 10 coulombs. Positivo. Então, depois do processo de contato, quando eu colocar a esfera P e a esfera Q em contato, elas vão ter 10 coulombs cada uma. Então, isso aqui era antes. E depois, como é que vai ficar essas esferas? O P vai ficar com mais 10 e o Q vai ficar com mais 10 também, porque a carga vai ser dividida por 2, certo? Vocês estão acompanhando, pessoal? Então, esse é o primeiro processo. No segundo processo, deixa eu colocar mais para o lado aqui. Pronto. No segundo processo, o que ele fala aí no segundo processo? No segundo processo, toca-se Q em R, separando-as em seguida. Então, ele vai tocar o Q e o R, separando-as em seguida. Quanto que o Q tem agora? O que nós descobrimos lá atrás, que ele tinha mais 10. E quanto que tinha o R antes? O R estava neutro. Então, depois do processo de utilização por contato, a carga final dessas duas vai ser como? A carga de Q, que é 10, mais a carga de R, que é 0,
dividido por 2. Então, a carga dessas duas esferas vai ser igual a 5 coulombs. Então, isso aqui era antes. Depois do processo, vai ficar como? O Q e o R vão ficar os dois com mais 5 coulombs de carga. Certo? E o terceiro e último processo, como vai ser? Terceiro processo. O terceiro processo, ele fala que toca o R em S, separando-as em seguida. Então, ele vai tocar o Q e o S. Quanto que é a carga de Q agora? O Q vale mais 5. E quanto que vale o S? Menos 3. Depois que eles vão entrar em contato, qual vai ser a carga desses dois? A carga final vai ser igual a mais 5 mais menos 3 dividido por 2. Então, mais com menos, 5 menos 3 vai dar quanto? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, qual que é a carga final? A carga de Q. Ele quer saber a carga final de S, né? Então, a carga final de S vai ser quanto? 1 menor. Tanto Q quanto S, ambos vão ficar com 1 positivo de carga. Porque esse foi o último processo de eletrização. Então, vocês percebem que a esfera P começou com 20 e ela foi passando carga para as outras esferas. Até que aqui no final, ó, o S, que tinha antes menos 3, ficou agora com mais 1. Essa foi a carga final, então, da esfera S. Certo? Entenderam, pessoal? Esse exercício? Sim, prof. Cadê vocês? Tá aí? Tô muito rápido? Como é que tá? Eu só tô tentando não enrolar muito. Tá de boa, Tá prof. travando? Fala a verdade pra mim aí. É tranquilo esse conteúdo, né? Não tem muito segredo. A única coisa, quando é contato, a carga vai sempre se dividindo por 2. Porque a carga final tem que ser igual à carga inicial. Então, no processo de eletrização por contato, não se adquire mais energia. Nós só fazemos a transferência de elétrons quando eu tenho uma diferença de potencial. Ela não adquire e nem perde energia. Ela só transforma essa energia, né? Vamos fazer o último exercício para finalizar. O exercício 3, que ele é mais rápido. Depois, quem quiser fazer o 2, fique à vontade, tá? Eu ajudo depois. 3 esferas condutoras idênticas, X, Y e Z. Página 369. Do módulo 30, né? Módulo 30, exercício 3. 3 esferas condutoras idênticas, X, Y e Z, foram utilizadas para a elaboração de uma experiência com um pêndulo. As esferas X e Z estão apoiadas sobre hastes não condutoras, enquanto a esfera Y, pendurada por um fio não condutor, pode realizar um movimento pendular ideal, sendo capaz de tocar as esferas X e Z quando sua oscilação atinge a maior amplitude. O pêndulo é abandonado na posição indicada na figura, sendo que nesse momento as cargas X e Y são nulas e Z possui carga elétrica de 64 coulombs. Após uma oscilação completa, a carga da esfera Z será... Então vamos desenhar esse exercício aqui, ó. Fazer aqui. Eu sei que está acabando o tempo, mas eu vou te fazer. Pronto, ó, vamos lá. Aqui desse lado está a esfera
X e Y. X e Y. O Y é um pêndulo, né? Aqui está errado. X e Y. E aqui está o Z. Ele disse que o Z tem 64 coulombs positivos de carga. E o X e o Y está neutro. Aí eu te pergunto, por que o X e o Y está neutro? Alguém sabe me explicar? Elas estão encostadas umas nas outras. Por que a carga do X e do Y é zero? Hein, pessoal? Me ajuda aqui para a gente encerrar hoje. Por que a carga de X e Y é nula? Está neutro. Ninguém sabe? Por causa do fio terra? Muito bem, por conta do fio terra. Quando eu tenho fio terra, quer dizer o quê? Que eu sempre vou neutralizar o meu conjunto. Então, se eu tenho duas esferas que estão encostadas umas nas outras, ela está ligada no fio terra, o terra tem em função do quê? De neutralizar a carga dessas duas esferas. Então, por isso que elas sempre vão ficar neutras, tá? Quando essa esfera se movimentar e encostar aqui no Z, o que vai acontecer com essas duas esferas? Quando ele se movimentar, sair daqui e encostar aqui. Qual vai ser a carga de Y e qual vai ser a carga de Z? Eu vou pegar, a carga vai ser igual a carga de Y, que é 0, mais a carga de Z, que é 64, dividido por 2. A carga final vai ser quanto? 64 dividido por 2. Vai dar 32 coulombs. Porque a partir do momento que ela encostar na esfera Z, essa carga de 64 vai ser dividida. Ou seja, essa esfera vai fazer o quê? Ela vai ganhar elétrons da esfera Y, que estava neutra. Então, o Z vai ganhar elétron do Y e vai deixar o Y também positivo, com 32 coulombs de carga cada uma. Certo, pessoal? Conseguiram compreender? Sim. Ou não? Então tá bom. Eu sei que vocês quase não prestaram atenção hoje, né? Porque estavam esperando que eu não fosse dar conteúdo. Mas como faltava